A Procuradoria-Geral da República pediu ao STF, nesta segunda-feira, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por 5 crimes no inquérito do golpe. O pedido, entregue à Corte pelo Procurador-Geral Paulo Gonet, consta nas alegações finais do núcleo 1 da ação penal. E aí, Fran, quais são aí esses pedidos? Vamos entender o que o Paulo Gonet pede, né? E qual que é essa alegação que ele traz final aí para dar seguimento ao processo? Pois é, esse núcleo crucial, né, vamos lembrar que além do ex-presidente Jair Bolsonaro, conta com outras pessoas, como Mauro Cid, que foi ajudante de ordens dele e é o delator, né, de todo esse, não só desse processo, mas de outros também. Além disso, também tem o Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa dele em 2022, né, foi também ministro da Defesa, ministro da Casa Civil, e tem outros nomes, como Paulo Sérgio Nogueira, também que foi ministro da Defesa, o Almir Garnier, que foi comandante da Marinha, o Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça, e também o Alexandre Ramagem, hoje deputado federal, mas que aí foi diretor da ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro. E a decisão do Paulo Gonet, Dani, ela entra justamente nesse escopo de alegações finais, né? Ou seja, a PGR fazendo um amarrado, um apanhado de tudo que aconteceu desde que quando foi aberto o inquérito até esse momento, em que as testemunhas já foram ouvidas, os próprios réus também já foram ouvidos. Então, o que o Gonet faz nessas alegações finais, um documento com mais de 500 páginas, é justamente amarrar isso. Então, fazendo concordância o que a PF, a própria PGR também já tinham apurado ao longo do tempo, e o principal ponto dessa decisão é justamente porque ele cita, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele era essa liderança sobre o que ele chamou do movimento golpista, sobre também o controle exercido sobre os manifestantes e a instrumentalização das instituições estatais para fins pessoais e ilegais. Nas palavras de Gonet, são elementos que provam, sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal do réu nos atos de subversão da ordem democrática. Gonet também aproveitou, né, nessas alegações finais aí, extensa e tudo, para falar também sobre esses outros réus, né? Ele diz que, independente da participação deles, do tamanho da participação deles, todos no fim atuaram para uma tentativa de golpe de Estado. Aí, lembrando, né, a recomendação de Gonet foi para que essas pessoas que sejam imputadas aí a elas os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, né, além de dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio público. As penas, se somadas aí, chegam a 43 anos de prisão. Importante a gente lembrar agora o que acontece, né? Essas alegações finais de Gonet foram entregues pouco ali do fim do prazo, depois das 11 horas da noite. A partir de hoje, começa a contar 15 dias para que a defesa de Mauro Cid, o delator, entregue aí suas alegações finais sobre o caso, e depois de findado esse prazo, aí sim, começam mais 15 dias para que as defesas dos outros réus, os outros 7 réus, também apresentem essas alegações finais. Lembrando que, como o Walter Braga Neto está preso, e até também foi uma tentativa do Supremo de acelerar esse processo, então os prazos continuam correndo durante esse recesso judiciário. A tentativa é que até o início de setembro o Supremo comece com esse julgamento na primeira turma, quando Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, Luiz Fux e Cristiano Zanin, que é presidente da turma, vão decidir o futuro de Bolsonaro e desses outros 7 aliados. E aí a gente tem, né, Fran, uma movimentação da oposição e da direita, dos aliados mesmo, tanto do ex-presidente quanto dos outros réus, no sentido de sair dessa grande questão ali que vira esse processo, né, uma questão judicial, claro, que é muito séria e muito prejudicial para a imagem política de todas essas pessoas.
e aí tem, né, tanto a questão da própria atuação nos Estados Unidos, que vem ali com essa questão da taxação do Donald Trump, falando que Bolsonaro foi tratado injustamente, está sendo tratado injustamente e tudo mais. Quais são essas linhas, né, que a oposição busca, de uma forma até desesperada, vamos dizer assim, de sair desse emaranhado e desses processos judiciais que prejudicam, né, especialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, a situação tá bem complicada, assim, do ponto de vista jurídico, né? Porque se esperava que com todas aquelas declarações, né, do Donald Trump primeiro, né, vamos lembrar que depois daquela declaração dos BRICS, né, em que condenavam países que agem de forma unilateral, com taxas e tudo, o Trump ameaçou, ali ele ficou alguns dias defendendo Jair Bolsonaro em algumas publicações e culminou, obviamente, naquela decisão de taxar em 50% as exportações brasileiras a partir do dia 1º de agosto. E nessa decisão ela estava recheada ali justamente primeiro, né, de repúdio dele à justiça brasileira, relacionada principalmente às decisões do Supremo, às decisões de Moraes relativa às redes sociais, algumas empresas norte-americanas, né, como o Rumble, X, também as redes sociais dele aí, do grupo de mídia dele, né? E também muito em defesa de Jair Bolsonaro, né? No sentido, olha, se vocês não... esse julgamento precisa ser paralisado, né? Precisa ser encerrado, chamando de caça às bruxas. E desde então, o que a oposição tá tentando fazer, né? É tentar esse clamor, entre aspas, por anistia de Trump para tentar convencer isso de alguma forma. Só que, assim, de fato, que isso pode gerar, ou que gerou, vamos dizer, foi muito mais como é que eu digo? Mas ali internamente, no Supremo Tribunal Federal, a situação veio assim, como que o presidente dos Estados Unidos, beleza, uma nação importante, que já tem esse histórico, né, de interferência em todos os países, querer interferir na justiça brasileira, e tem, né, Dani, esse fator que o próprio Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, né, tem toda essa atuação junto à família Trump, congressistas republicanos, então, assim, digamos que ficou pior a situação, porque para o judiciário a avaliação é que no decorrer desse julgamento do golpe de Estado não vai mudar muita coisa, pelo contrário, pode ter irritado ainda mais, né? Exato. E porque aí você mistura duas coisas, né? A gente tá falando de taxação de 50% às exportações brasileiras, não é pouca coisa, né? Você mexe com um setor que é historicamente aliado, né? E aí, a partir do momento que você é colocado como razão daquilo, esse setor vai continuar ali do seu lado? Não se sabe, fica ali, vai entender que é uma culpa que não é sua, que não foi você que chegou lá e fez esse pedido. Então, assim, é uma grande sinuca de bico, né? As duas, o Trump ali naquela carta, ele misturou as duas coisas, né? Porque também é importante dizer que é o seguinte, o Trump talvez é quem saia ganhando de fato dessa situação, porque no final das contas, o que ele tá fazendo com o Brasil, é claro que a taxa, né, o percentual é muito maior, é maior do que de outros países, mas ele já tá com essa prática, né? Desde o dia 1 do mandato dele, de impor taxações a outras nações para que possa ser feita essa negociação paralela, né? Essa negociação entre os dois países. Então, ignorando qualquer outra norma, qualquer outra diplomacia, questão de negociações internacionais, para que seja tratado nisso, para que seja feito o que ele considera melhor para os Estados Unidos. Enfim, então, para o Trump, querendo ou não, isso é positivo porque ele acaba tendo que levar o Brasil à mesa, né? Por causa, enfim, de negociação. Agora, politicamente, por Trump, o que vai mudar em relação ao Bolsonaro aqui no Brasil, para ele específico? Então, assim, é muito mais essa pressão política, mas de fato, o que vai gerar aqui pro Bolsonaro, agora tá com esse problema que foi o que você citou, porque grande parte desse núcleo que era apoiador dele, do agronegócio e tudo, agora tá super preocupado e buscando alternativas, até mesmo com o governo Lula, para evitar essa taxação, porque esse discurso de que a taxação de 50%
foi porque o governo Lula não agiu, não negociou, isso não tá colando, né? Porque a justificativa tá escrito na carta do Trump. Por mais que o Trump fala ali de que há um déficit, os números mostram ao contrário, mostram que, na verdade, os Estados Unidos é que tem um superávit nessa balança comercial. Então, assim, eles estão tentando com essa narrativa, mas não está colando, porque o próprio Trump deixa isso claro quando fala de anistia, e ameaça o Brasil, né? Que se o Brasil tentar retalhar, pode vir mais. Ou seja, ainda coloca em xeque a soberania nacional. Então tá colocando a soberania nacional em xeque para que se possa salvar um político de um julgamento. Então, é essa a conta, é essa a balança. E aí e essas negociações, né, Fran, elas não param por aí, essa busca, né, da oposição. A gente tem até uma informação que foi apurada pela coluna da jornalista Mariana Sanches, do UOL, que dá conta de que o Eduardo Bolsonaro, né, o filho do ex-presidente, e o comentarista político Paulo Figueiredo vão a Washington para continuar a negociar essa pressão dos Estados Unidos, especialmente ao STF, né? Assim, vai ver se sai um pouco da questão econômica para pressionar mais incisivamente o ministro Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo, que eles veem como uma ameaça, que vem nesse sentido de perseguição ao ex-presidente, né? Exatamente. Vamos lembrar que a situação do Eduardo Bolsonaro também se complicou, né? Na semana passada, o Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias essas diligências, o inquérito, né, para a Polícia Federal, enfim, apurar essa questão específica da atuação dele nos Estados Unidos, e que aí que o STF fala de interferência, né, para tentar interferir no andamento desse julgamento de golpe de Estado a favor do pai dele, Jair Bolsonaro. Então ele já tem sido investigado por isso. E as publicações deles, porque antes do Trump ameaçar, taxar e taxar de fato, numa publicação, o Eduardo Bolsonaro, quando comenta sobre a defesa de Trump a Jair Bolsonaro, já tinha deixado ali meio que nas entrelinhas, olha, e vai vir muito mais coisa por aí, alguma coisa nesse sentido. Então, na decisão de Moraes, ele até fala para a Polícia Federal enfim, monitorar as redes sociais, guardar vídeos, publicações que tenham sido feitas por Eduardo Bolsonaro. Então, a situação de Eduardo também entra ali numa questão complicada. Tanto é que ontem, né, ele publicou, ele falou, né, que pretende ficar nos Estados Unidos, né, ele fala, por hora eu não volto, a minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Ele ainda completa que, se for o caso de perder o mandato, vou perder e continuar aqui, porque ele anunciou que iria para os Estados Unidos em março. A licença aí parlamentar tem um prazo de 120 dias, então já está chegando ao fim desse prazo, então não tem muito tempo. E aqui no Brasil, o que ele tá vendo é o julgamento contra o pai avançando. Exatamente. Lembrando que até o dia 23 de julho também, o Supremo ouve as testemunhas de acusação e de defesa dos núcleos 2, 3 e 4. Então, os outros núcleos também, além do núcleo 1, que tem Bolsonaro, tá tudo andando também, tá tudo encaminhando. Então o tempo tá correndo. E aí, sobre essa questão específica, Dani, é justamente o que eles têm tentado. Há algumas frentes, né, nos Estados Unidos para atuar especificamente contra Alexandre de Moraes. Tem aquela questão que o próprio secretário de Estado norte-americano já tinha falado sobre ter uma sanção a Alexandre de Moraes por censurar cidadãos norte-americanos, né? Então aí fala enfim, dele de cancelar o passaporte, de não... Sanções financeiras, enfim, né, também. E é justamente essa questão agora que eles têm tentado de buscar essas sanções financeiras, de bloqueio de contas ou coisas do tipo, de Alexandre de Moraes e de familiares ou de outros ministros do Supremo. Lembrando que, nesse caso, não seriam apenas para instituições norte-americanas, instituições bancárias norte-americanas, mas também se tiver aplicações ou coisas do tipo em
emaranhado. Exato, desculpa, pessoal. De coisas, e além disso, vamos lembrar também, eu tô muito utilizando vamos lembrar, porque são muitas coisas, porque também tem ações contra Moraes na Justiça da Flórida, que foram movidas por Rumble e também a empresa de mídia. Isso, exatamente. Então, também há outras questões, e aí no caminho judicial, e há também uma tentativa junto com congressistas republicanos para que seja aprovada uma lei justamente de sanções a autoridades de outros países para que tente censurar ou cercear a liberdade de expressão de cidadãos ou empresas norte-americanas. Então, há várias frentes, pelo menos 4 aí sendo tratadas, e é isso, porque chegou num ponto também que para o Eduardo Bolsonaro, para a família Bolsonaro, é o seguinte, eles estão fazendo as contas do que tem mais para perder ou ganhar. E nessa questão internacional, eles vão continuar indo em frente porque eles contam com o líder da nação mais potente do mundo, né? Então, que também, enfim, isso também... isso gera uma força, gera uma importância ali. Então, já que não consegue fazer isso aqui, estão tentando fazer lá fora. E aí eu acho que essa conta, né, de risco que você bem trouxe, assim, ela é colocada num sentido de, no Brasil, judicialmente, né, o processo contra o Bolsonaro avança num sentido de pedido de condenação da PGR, no sentido de depoimentos que vão cada vez mais trazendo elementos contra o ex-presidente, que vão colocando ele mais ainda ali na berlinda, né, mais próximo de uma condenação efetiva e até talvez de uma eventual prisão, né, enfim, se chega a isso, mas e aí esse cálculo político, ele acaba sendo de não temos muita coisa a perder, né, a gente já está perdendo muito no cenário, né, o cálculo que o bolsonarismo faz, já se está perdendo muito no cenário como está, então precisa-se de procurar alternativas, e aí vem a ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, essas conversas com Donald Trump, com a família Trump, com o governo norte-americano, e essas negociações em Washington, sanções, uma carta que cita nominalmente o ex-presidente, o julgamento contra ele, né, das ações dele e tal. Então, mas aí é um cálculo que ele precisa ser muito bem fechado, né, Fran? Ele precisa ser muito exato, porque aí ele corre um risco enorme desse tiro sair pela culatra e ele acabar perdendo apoio político aqui dentro, porque muito do apoio econômico e político que ele tem acaba sendo prejudicado por esse tipo de sanção, como eu disse aqui antes, né? Então, é um cálculo que precisa ser feito, que né, que a gente não entende muito bem como que essa lógica está sendo feita, obviamente, porque, né, está sendo uma coisa interna, mas que tem que se entender se estão sendo considerados esses riscos. A gente vê até alguns aliados políticos, por exemplo, o próprio Tarcísio, né, de Freitas, governador de São Paulo, que primeiro se colocou numa posição favorável a essa ação dos Estados Unidos, no sentido de, sim, realmente é um julgamento injusto e precisa ser encerrado, e aí depois ele recua um pouco e ele começa a negociar com empresários, e o próprio Eduardo Bolsonaro se sente desrespeitado com essa atitude, diz que ele é que tem que fazer essa negociação e tudo mais. Então, assim, é um cálculo que ele já vai indo ali né, a minha avaliação, assim, do que eu tô vendo desse cenário, honestamente, é que não tá indo pro caminho exato que foi calculado inicialmente, né? E justamente porque a partir do momento que o Trump impõe uma tarifa de 50% às exportações brasileiras, e por uma questão política, o Bolsonaro acaba... Porque, assim, é muito importante você ter apoio dos seus aliados ali do seu campo. Então, seja o Lula com o campo de esquerda, a base, seja o Bolsonaro com o campo de direita, só que é muito importante você ter apoio de quem faz a máquina girar, que no caso por exemplo, o agronegócio, o setor da indústria. Então, enfim, com esse anúncio de Trump, esse cálculo também ali, ele não foi pensado do ponto de vista do que isso poderia trazer de contra para quem até então era apoiador. Então, a gente viu várias entidades como a CNI, a FPA, várias outras, justamente, e aí você trabalha não com questão política, você trabalha com questão econômica, com questão de números, questões... Dinheiro ali, né, de quem Exato. Quem paga a campanha, a eleição, enfim.
Exato. Então, assim, e aí, por isso que o Tarcísio também faz um recuo, porque São Paulo é o estado que mais tem a perder também com tarifas de 50%, porque no final das contas, a gente sabe que tem esse discurso, essa defesa por anistia, mas ao impor essa sanção, ela é uma sanção também a todos os brasileiros, e mais do que isso, né, tem uma questão muito importante também, que é uma questão de defesa da soberania, porque outro país não pode simplesmente ditar que regras serão tomadas no Brasil. Então, isso também é um ponto muito importante, porque a partir do momento que, se o Brasil, por exemplo, simplesmente encerrasse o julgamento ou qualquer coisa do tipo, é você dizer de forma bem clara que outro país detém total poder sobre o seu. E as coisas não são assim. A gente não tá brincando de war, né? A gente tá falando de soberania nacional de fato. Então, assim, digamos que, de certo modo, Bolsonaro acabou colocando no mesmo campo o governo Lula, o Centrão, porque aí também, por mais que seja essa briga entre Lula, Câmara e Senado, no caso do IOF, a Câmara e o Senado também agora se colocaram para defender isso, porque a gente está falando de coisas muito sérias, de legislação brasileira que precisa ser respeitada e soberania nacional. Então, de certa forma, o que o Bolsonaro tem com isso é político, mas ele perde, sim, nisso, esse apoio que ele tinha antes e que para 2026 é essencial. Isso acaba fortalecendo quem fortalece justamente o centro, né? Que, enfim, a cada dia tá saindo mais fortalecido, não só com essa, mas com outras questões também.